Olá, graça e paz. Eu sou a Aline Paula e esse é o podcast Metamorfose. Mais uma vez estamos aqui com um testemunho para edificar a minha e a sua vida. E a nossa convidada de hoje é a Josi. Josi, seja bem-vinda. Obrigada, Aline. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, entendendo que é um convite do Senhor, né? Para compartilhar conosco. Alegria minha, né, de estar aqui no podcast, né? Para estar testificando das maravilhas que o Senhor faz Glória em a nossas Deus. vidas. Glória a Deus. É uma honra estar aqui. Que bom. Josi, se apresenta para nós quem que é a Josi, compartilha com nós um pouquinho aí de quem que é a Josi. Então, eu me chamo Josiane Almeida, né, casada. Esse ano fazemos 23 anos de casados, para a glória de Deus, com o pastor Hernandes, né, Hernandes Almeida, que hoje é pastor e é meu pastor. Estamos ali na congregação do Parque Dona Gumercinda, né, no qual nós estamos ali cuidando, né, daquelas ovelhas que o Senhor tem direcionado ali para aquele lugar. E é uma honra estar aqui, Aline. Glória a Deus. Josi, nós sabemos que a vida com Cristo, a cada dia é uma experiência diferente, né? Ele vem Ele vem trazendo novidades a cada manhã, a cada novo dia, né? Verdade. E compartilha um pouquinho da sua história. Se a Josi nasceu no berço evangélico. Conta para nós um pouquinho da história da Josi. Não nasci no berço evangélico, né? Eu me converti há 16 anos atrás, em um encontro com Deus, né? Quando a sede ainda realizava os encontros com Deus nos Caiques, né? A sede daqui da Cristo Vive. Em 2008 eu fui para esse encontro com Deus, achando que eu conhecia o Senhor, né? E lá eu pude ter um encontro verdadeiramente face a face com o Senhor e conhecer esse Deus na sua essência, né? Na sua plenitude. E eu entendi, né? Que eu conhecia o Senhor de ouvir falar, verdadeiramente como diz. Mas aí eu passei a o conhecê-lo, por caminhar com Ele. E foi uma metamorfose na minha vida, uma transformação, uma mudança mesmo de direção. E minha vida foi restaurada, meu casamento foi restaurado. Tudo a partir desse encontro em 2008, que agora em agosto de 2024 fizemos 16 anos, né, de conversão. E desde então, né, nossa vida tem sido transformada ali pelo Senhor. Glória a Deus. Josi, e eu falo que é como se fosse um divisor de águas, né? Sim. O encontro, ele é um divisor de águas. Eu falo que até mesmo quem já ouvia falar, quando vai para o encontro, tem duas histórias para contar, né? Uma antes e outra depois. Compartilhe com nós as experiências que você tem vivido. Então, Aline, uma das maiores experiências que eu tenho vivido com o Senhor é a fidelidade dele, sabe? Desde quando eu casei, eu e meu esposo, a gente tinha o desejo, nós casamos muito jovens. E quando a gente casa muito jovem, a gente fica naquela, vamos aproveitar um pouquinho a dois. Aquela história, né? Vamos conquistar, vamos conquistar a nossa casa própria, né? Vamos ter uma estabilidade, depois nós vamos ter filhos. Então, esse era o nosso projeto. Então, desde que nós casamos, nós tínhamos esse desejo de ter filhos. E foram passando os anos, quando estávamos com 6 anos de casados, aquele negócio dentro de casa, né? Tá faltando alguma coisa. Alguém. Não é alguma coisa, é alguém. E aí a gente começou, né? Tentar ter filhos e passou o tempo e nada acontecia. E a gente foi nos médicos para investigar. Não fomos profundo ainda, mas fizemos alguns exames mais simples e já de cara constatou, né, que a gente não podia gerar. Para a medicina era impossível. Tivemos vários diagnósticos de médicos e fomos aprofundando no assunto para ver qual era o problema. E todos os médicos eram taxativos. Adota porque vocês não têm condições. Né? Então, assim, tinha um problema genético meu esposo que não podia ter filhos, gerar mesmo. E aí passou o tempo e a gente naquela expectativa e crendo, principalmente quando eu converti em 2008, o Senhor veio trazer de volta esse desejo e também a promessa, usou diversos profetas, né? Eu creio muito em profecias, creio muito em profetas do Senhor, que são usados por Deus, né? E foram usadas pessoas para nos dizer que nos dariam filhos, né? Filhos
filhos. Filhos mesmo, de vocês. Só que entrou aquele ponto de interrogação. Sempre quando as pessoas falavam que Deus nos daria filhos. E um belo dia também tem aqueles profetas que não são usados pelo Senhor, infelizmente, que colocam dúvidas em nossos corações. E uma irmã um dia chegou para mim e falou assim: Josi, mas será que esses filhos que Deus tem te prometido não são filhos espirituais? E às vezes você está colocando expectativa em filhos gerados e não são. E eu peguei essa palavra e foi como um amargo dentro do meu ser, sabe? Ouvir isso e realmente vinha aquela dúvida. Puxa vida, pode ser que não é filhos gerados, pode ser espirituais, porque Deus já tem nos abençoado e tem nos dado esses filhos. Porque na época a gente ainda tomava conta dos jovens, na congregação ali do Novo Horizonte. E eram muitos jovens, a gente tinha um carinho com aqueles jovens, era como filhos nossos mesmos. Uhum. E, nossa, era maravilhoso aquele momento. Só que tinha o desejo de ter filhos nossos mesmos, né? De serem gerados. E eu comecei a fechar meu coração. Senhor, né? Se o Senhor não quer me dar filhos, se não é da tua vontade me dar filhos, arranca de mim esse desejo de ser mãe. Porque provavelmente o Senhor quer me dar filhos espirituais, o Senhor já tem dado, e eu tenho que me conformar com isso, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E eu falava isso de verdade, Aline. Eu nunca falei assim, da boca para fora: Senhor, me dá filhos, senão eu morro. Colocar Deus num cantão de parede, me dá filhos, senão, Senhor, sabe, faz a minha vontade. Não, eu sempre fui muito temerosa. Tanto eu quanto meu esposo: Senhor, se for da tua vontade, nos dá filhos. E assim eu fiquei. Comecei a fechar o coração, comecei a endurecer ali, achando que, né, não era da vontade do Senhor ter filhos. E quando vinha alguém na igreja e pregava uma palavra sobre Ana, eu já não queria ouvir mais falar sobre Ana. Não quero ouvir mais falar sobre Ana, não quero mais ouvir que Deus vai me dar filhos, porque não é para mim. E um dia eu fiz uma viagem com meu esposo para São Paulo, que uns amigos dele descobriu que tinham convertido. E fomos nessa viagem conhecer esses amigos dele, né, rever esses amigos dele, e eu também conhecer, que eu não conhecia. E chegando ali naquele lugar, Deus, da hora que eu entrei até o final do culto, eu só chorei ali. Eu só chorava. Porque Deus falava comigo, era no louvor, na oportunidade. Cada um que subia no altar, Deus parece que, sabe, estava com uma mangueira me limpando. No que eu chorava, parece que minha alma estava sendo lavada. E no final desse mesmo culto, duas irmãs se aproximaram de mim e falaram que queriam orar por mim. E elas não conheciam a minha história. E elas pegaram óleo ungido e vieram no meu ventre. Eu falei assim: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Eu já entendi, Senhor. E essa mulher usou essas palavras. Ela falou assim: ó, filhos espirituais eu já tenho te dado muitos. Nossa. Mas que é esse? Eu sou Deus. E te darei filhos gerados do teu ventre. E Deus falou: te darei filhos gerados do teu ventre. E aquilo para mim, eu desabei, né? E ela orou, ungiu minha barriga. E passou mais ou menos 1 ano. E eu fiz uma viagem. Coincidentemente, nessa viagem encontrei 2 casais aqui da Cristo Vive nessa viagem. A gente não combinou. A gente arrancou daqui, foi para Natal e nos encontramos lá. E quando eu cheguei, a gente estava no mesmo hotel. A gente chegou com questão de meia hora. Parece que a gente tinha combinado. Eles chegaram meia hora, a gente meia hora depois chegamos. A gente se encontrou no saguão do hotel. E eu falo que ali foi um encontro que Deus marcou. Porque a gente teve a oportunidade de conversar, trocar experiências. E um desses casais nos impulsionaram a ir mais a fundo no que podia estar acontecendo com a gente. Eu louvo a Deus, hoje eu não cito nomes por questão de ética, né? Não tenho permissão para falar o nome deles, mas eles foram uma peça fundamental em nossas vidas. Glória a Deus. E a gente procurou, foi em Belo Horizonte, fomos em clínicas, para descobrir o que estava acontecendo de fato. E é o que eu falo, sabe, Aline? Eu falo para você que está aí me ouvindo. Quando é para Deus fazer, Ele faz, independente da circunstância. Mas o Senhor requer um passo de fé nosso. Ele espera um passo de fé, sabe? Colocar o pé para ele pôr o chão, não tem aquela frase? Uhum.
eu tenho que pôr o pé antes dele pôr o chão, crendo que ele vai pôr o chão para me andar. Então, isso é fé, sabe? A gente ir no impossível. Quando tudo diz que não, a minha fé me encoraja a prosseguir. E fomos, e lá os diagnósticos não eram favoráveis também. E o médico falou assim, seu esposo ele precisa fazer uma cirurgia e a gente não sabe se vai dar certo. No caso, você cirurgia, tinha que fazer? O meu esposo. Ele tinha que fazer uma cirurgia e eles não davam nem um fio de esperança que podia dar certo. Era uma obstrução que ele tinha e que ele precisava fazer essa cirurgia. Aí ele fez a cirurgia foi um sucesso, para a glória de Deus. Foi tudo assim, muito rápido, Aline. Quando é para Deus fazer, tudo muito rápido. E isso foi em 2020, pandemia, né? No início de 2020, ele fez a cirurgia. E aí, quando foi em abril do mesmo ano, eu já descobri que eu estava grávida. Acho que ele fez a cirurgia em fevereiro, por aí. Em abril, eu já descobri que eu estava grávida, para a glória do Senhor. Glória a Deus. E aí, nessa trajetória toda, assim, eu vejo, sabe, o cuidado de Deus. Deus colocando tudo, direcionando tudo. Porque as pessoas falam assim, mas o médico foi lá, fez uma cirurgia e tal. Não. O Senhor fez. Ele vai usar a mão dos médicos, porque ele dá sabedoria aos médicos para fazer. Sim. Com certeza, mas a gente precisa, sabe, ter esse ato de fé. A gente acreditar no impossível, que muitas vezes as pessoas falam assim, para que você vai correr atrás, você vai se machucar, você vai se ferir? Como eu ouço muitas pessoas falar que já desistiu, já engavetou lá no fundinho da gaveta o sonho. E fala, não é para mim, eu não quero mais, eu vou largar. Não, é perseverando que a gente vai alcançar os nossos objetivos. E aí, em plena pandemia, eu engravido. Falei, Senhor! Eu falei, meu Deus, o Senhor é soberano mesmo. Em plena pandemia. E aí, Aline, quando eu estava com uma semana eu descobri com uma semana que eu estava grávida, numa sexta-feira, a gente sofreu meio que um acidente, não foi um acidente. A caminhonete meio que deu uma chacoalhada, né? Na hora que meu esposo estava estacionando, caiu como em um buraco. Quando a gente desceu dessa caminhonete, não tinha buraco, não tinha nada. É como que balançou a caminhonete, assim, do nada. E nessa sacudida, eu acredito que fez alguma coisa, sabe? Porque aí eu tive um sangramento muito grande. Corri para o médico para ver o que estava acontecendo, porque antes disso, eu tinha tido, né, um início de gravidez e também tinha tido um sangramento e era aborto. E aí depois eu engravidei de novo, e aí de novo esse sangramento, então para mim eu tava perdendo de novo. E aí quando eu fui no médico, que a médica me atendeu, aí ela falou, mãezinha, fica tranquila, que os seus bebês estão bem. Aí eu falei assim, os seus bebês estão bem. Eu vejo aqui 2 embriõezinhos, e o terceiro eu acho que tá se dividindo. Não tenho certeza, mas eu acho que o terceiro está se dividindo. Então, tinha 3 bebês dentro do meu ventre. Em plena pandemia. Aos olhos humanos, impossível. Impossível, né? Aquele medo, né? O desconhecido, né? Batendo na porta. Que era uma pandemia nunca vista, né? Sim. Nunca presenciamos o que presenciamos em 2020, 2021. E assim, Aline, em todo momento o Senhor cuidou de mim. Eu não deixei de congregar, eu continuei congregando, tendo os cuidados, vigilante, sim, mas era da minha casa para a igreja, Parei de ir à empresa por questões né, que era uma gravidez de risco, por ser trigêmeos, e tinha risco, né, de aborto ou de ter com antecedência os bebês. Então eu tive que manter esse repouso antecipado. Mas assim, Aline, foi uma gravidez. As pessoas olhavam para mim e parecia que eu estava grávida de um bebê. Deus, assim, eu falava com o Senhor assim, Senhor, eu tenho tanto medo de ficar com barrigão e ficar com falta de ar. Porque né? A gente já fica com aquele pensamento de sufocar, que as mulheres falam que fica sem ar. Então eu tinha muito medo disso. Deus cuidou tanto de mim nos detalhes, Aline, nos detalhes assim, que eu fico constrangida no mínimo detalhe que Deus cuidou de mim. Porque assim, de fato, Ele me poupou até disso. Porque minha barriga ficou pequenininha, parecia que eu estava grávida de uma. Totalmente light, fininha. Por trás, ninguém falava que eu estava grávida. Josi, tô chocada. Só tinha aquela barriguinha bem pequenininha.
E aí, quando foi com 15 dias, na reta final, para completar as 33 semanas, ficou aquele barrigão enorme, gigante. Sabe, Aline, assim, eu tenho fotos minhas que você fala assim, não acredito. E eu olho assim, e marca lá nas fotos, né, marca a data, é de 15 dias uma foto para outra. Você tem que ver a diferença da minha barriga. Quando tava próximo. Em 15 dias, o Senhor fez assim. Agora crescem bebês. Agora crescem bebês, sabe? Assim, eu vejo o cuidado de Deus em tudo, né? Eu tive um parto, assim, foi tranquilo, mas foi muito, assim, com muito requinte de cuidados, devido ser 3. Tive que ir para Belo Horizonte, porque aqui não tinha neonatal para 3 crianças, né? Então, Aline, eu tive que ficar 15 dias longe da minha família. 15 dias que eu falo assim, sem ninguém de casa. Eu com o barrigão já enorme e fui levada para a casa da gestante, porque o plano não cobriu. Não? Não. Aí eu fui para casa da gestante. Eu louvo a Deus por aquele lugar, sabe? Parece em assim, Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Eu não que conheço, é o Sofia não. Feldman. Ah, tá. Já ouviu falar muito, né? Já. Nossa, lá é... Sabe, eu falo que é anjos que trabalham ali. São anjos, sabe? Sim, foram bênçãos em minha vida. E assim, nos detalhes, Deus cuidou demais, demais, demais. Eu fiquei ali 15 dias. Você sabe como a gente fica sensível? Você tá aí grávida agora, né? Você sabe como a gente fica sensível. Verdade. Então, assim, eu tava muito insegura devido a tudo que estava acontecendo no mundo, né? Mas crendo, muito fiel a Deus, sempre ali crendo que Deus estava cuidando de mim. E Deus me levou para lá e ele cuidou de mim, sabe? Aí você ficou 15 dias... sem poder ver ninguém. Com os bebês Sim, na barriga ainda. Ainda grávida, na casa gestante, cheia de gestantes, e a gente não podia ter contato com ninguém. Porque o risco de pegar vir uma gestante do Covid, uma ser infectada e as demais serem, era muito grande. Então, eles restringiam, a família não podia vir, a gente pegava alguma coisa, era por janelas, sabe? Assim, alguma coisa que eles traziam pra gente, ou roupa, ou alguma fruta, algum alimento, sim. Mas lá, assim, não deixava faltar nada. Ali, um dia, eu tive vontade de comer um sorvete. Quando eu fui na mesa, tinha um sorvete lá pra mim. Gente. Esse tipo de coisa, sabe? De Deus cuidar, nos no detalhes. Mínimo. Então, assim, é o cuidar de Deus, Aline. Cuidar de Deus o tempo todo. Aí, quando eles viram que já estava muito avançado, assim, que eu estava correndo risco, né, de vida, porque eu comecei a dar pré-eclâmpsia. A pressão aumentou demais, eu comecei a inchar demais. Então, todo dia que eu subi na balança, todo dia eles fazem acompanhamento ali, pesa, mede, olha a sua pressão. E eu aumentava todos os dias 1 quilo na balança. Nossa. Era 1 quilo de líquido. Ah, porque você inchava muito. 1 quilo de líquido. Todos os dias eu aumentava 1 quilo. E eu falava assim, meu Deus, eu vou explodir. Sabe, me dava aquele medo. E eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí, quando foi o dia marcado por Deus, 5 para meia-noite, meu marido até marca assim, ele fala assim, olha, ele não quis que fosse dia 19, foi dia 18. 18 de fevereiro de 2021. 5 para meia-noite. Todos nasceram do dia 18? Sim. Foi assim, 1 minutinho de um pro outro. 1 minutinho. Certinho. 5 minutos. Aí veio o Josué. Aí veio a Sofia, né? Igual eu tava te falando, que os meninos, eles são univitelinos, então eles são da mesma placenta. Então, o certo seria Josué nascer e vinha o Dominique. Mas aí nasceu o Josué, veio a Sofia para depois nascer o Dominique. Aí ficou o Dominique caçulinha, o menorzinho, o guerreirinho, que eu falo que é um guerreiro. Porque ele já estava numa situação assim de sofrimento na barriga, né? Porque já, por ser 3, estava faltando alimento para ele. E eu lembro que no primeiro dia que a pediatra falou com a gente, eu chorei. Ela falou assim, ele tava passando fome na barriga. Nossa. Eu falei, ai, que dó. Verdade. Ela falou que ele já tava entrando em sofrimento, sabe, ali na barriguinha. Porque, né, 3, então, sempre pra ele era o que sobrava. O resto, o restinho, né, tipo assim, da placenta, os primeiros nutrientes, quem pegava eram os que estavam na frente. Sofia não, que ela tava em placenta sozinha. Uhum. Tanto é que ela nasceu gordinha. Ela foi a mais... Não maior, mas mais gordinha. Mais gordinha. Mais gordinha. E os mais gordinhos de 1,70 kg. Eles nasceram com 1,70 kg. O outro com 1,20 kg. O Dominique tinha 1,20 kg. 1,20 kg. Pequenininho, Pequenininho, ali. Sabe, assim, tamanho aqui da minha Bíblia. Pequenininho.
Eu olhava ali, Aline, nas neonatal, e nós ficamos 24 dias lá. No dia seguinte, eles não precisavam mais de oxigênio humano, máquinas. Eles respiravam com seus próprios pulmõezinhos. Eu vi a força do Senhor na vida deles. Eu vi o propósito de Deus se cumprindo na vida deles. Porque, olhando a olhos naturais, Aline, era impossível eles saírem dali. E eu falo que Deus cuidou, assim, nos detalhes. Porque, assim, lá é um hospital referência em crianças, assim, que estão em situação de risco mesmo, né? Nascimento, ou tem alguma complicação, então vai tudo pra lá. Então, assim, todos os dias morriam crianças. Todos os dias chegava uma mãezinha chorando, desesperada, que o filho tinha morrido. Porque a gente ficava no último andar, em um quarto, cheia de mães, que os filhos estavam na neonatal. Então, todo dia a gente subia uma. Quando vinha as enfermeiras chamar, a gente falava, aconteceu alguma coisa com o neném dela. Então, assim, o risco de perder, o medo de perder eles era muito grande. Mas eu sempre confiava no Senhor. E eu sempre tinha aquela paz em meu interior, sabe? O Senhor trazia tranquilidade, paz. Vai ficar tudo bem, eu tô cuidando de tudo. Fica tranquila. Mas assim, Aline, um dia eu desci porque a gente fazia canguruzinho para eles aquecer. Porque o contato aquecia e fazia com que eles ganhavam peso. E eu fui fazer canguru com o Josué. E no que eu tava com o Josué, ele ficou comigo e a neonatal dele estragou. E infelizmente não tinha naquele momento outra para colocar ele. E olha pra você ver, Aline, graças a Deus ele tava comigo. Eu lembro que eu fazia canguru no máximo 30, 40 minutos com ele. Eu podia ficar 3 horas com o Josué. Segurando ele, aquecendo ele, porque ele não tinha neonatal para ficar. Até eles arrumar outra, até consertar que tinha estragado. Então, assim, às vezes se estragasse um e os enfermeiros não vissem, ou acontecesse qualquer coisa, a criança podia morrer. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Então, assim, foi assim, 24 dias assim, de muita tensão, sabe? Foi muito difícil esse processo de ficar lá. Por mais que tinha os recursos, cuidados médicos, mas você via que estava assim, queira que eu não queira, tá vulnerável, né? Pode acontecer. Né, Josi? Muito sensível. Eu falo que parecia uns passarinzinhos, sabe? Sabe um passarinzinho quando você vê no ninho? Uhum. Peladinho, magrinho, sabe? Não tinha músculo, não tinha nada ali. Eu olho as fotinhas deles hoje e falo, meu Deus. Quando eu vejo eles hoje no dia a dia brincando, eu falo, Senhor, o teu poder. É só o teu poder. As pessoas olham e falam assim, eles são trigêmeos, eles são grandão. E assim, eles não diferem em nada das outras crianças, em nada, nem inteligência, sabe, assim, tamanho, nada. Eles estão assim, no seguindo normal, totalmente normal. Eu falo assim, só pelo Senhor. Quem viu essas crianças, como nasceram, tão frágeis, tão vulneráveis. E o Senhor cuidou até o último momento. E aí eles ficaram quanto tempo, Josi, no hospital? Foi 24 dias no total. Ah, foram só 24 dias? Só 24 dias. Né? Porque a gente ouve falar que tem crianças que assim, fica 60 mais, dias, né? Muito mais, né? Até 3 meses, né? Tem casos de crianças que nascem tão pequenininho. Sim. E eu falo, Aline, até nisso, sabe? Assim, foi 24 dias, porque assim, pra gente é uma eternidade. É. Quando tá vivendo ali, quando tá vivendo ali. Mas assim, eu falo assim, meu Deus, como foi rápido, né? Depois você sai do processo, aí você fala, Senhor, como foi rápido. Como o Senhor cuidou. Porque assim, com 24 dias eu já estava fora do hospital. Já estava de alta. Porque só precisava completar 1,8 kg. Eles não liberam para casa com menor do que esse peso, né? Aí só por isso, Aline, mas não tiveram nenhuma complicação, não nasceram com nenhuma deficiência, nada. E aí eles ganharam, né? O Dominique, 800 gramas em 24 dias. Aham. Josi, como que... Você tinha que fazer canguru com os 3? Tinha. Aí o Hernandes também já, depois que eles nasceram, podia entrar também e fazer.
Aí ele entrava, fazia, eu fazia. Aí tinha os horários pra gente descer e fazer os canguruzinhos. Colocar eles assim, ou a linha é algo assim surreal, sabe? Você olhar assim e se falar assim, meu Deus, pra quem não podia gerar. A todo tempo você olhar aquela pessoinha ali tão frágil e que veio de dentro de você, que foi o Senhor que gerou. O Aline, assim, Deus me tocou tão forte assim, que eu falo que foi o Senhor que tocou mesmo no meu útero, no meu ventre. Porque eu falo assim, por mais que o diagnóstico médico era do meu esposo, eu também já estava envelhecendo o corpo. Então, assim, para a medicina também eu já não podia. Sabe? Eu já também já não podia. Então, eram os dois que já tinham diagnóstico ali que não podia. E hoje, assim, quando Deus testifica algo na minha vida, eu sinto no meu útero, Aline. Mesmo. Eu sinto. Quando tem alguém, assim, às vezes até falando algo da parte do Senhor, Deus testifica no meu útero. É algo, assim, sobrenatural, o que Deus fez. Sobrenatural. E eu fico impactada, assim, e falando assim, Senhor, eu não sou merecedora de tanto amor, isso, de tanta né? bondade, de tanta fidelidade, o Senhor ter confiado a mim, né? Essa missão de ser mãe daquele triozinho fantástico. Imagino que não é fácil benção. não, né? Não é. É um desafio todos os dias, né? Somos desafiados. Ô, Josi, e por que eles têm esses nomes? Tem um motivo, assim? Foi o Senhor mesmo que direcionou, né? A Sofia, assim, eu tinha uma tia que eu gostava muito, e aí eu queria colocar Sofia, o nome da Sofia. E Sofia significa sabedoria divina, né? O significado. Do Josué, né? Deus é salvação, muito conhecido. E o do Dominique, lembra que eu te falei que eu achei que era 2 meninas no início? Aí seria Michele, que eu até esqueci agora o significado de Michele, mas é um nome também bíblico. E aí eu falei, e agora, um menino? Porque, tipo assim, eu olhava em volta, na igreja já tem. Já tem Lucas, já tem Pedro, já tem João. Então eu ficava naquela, vamos pôr um diferente e tal, vamos procurar e tal. A Aline, eu tava sentada na sala da minha casa, já grávida dos 3. Sabíamos que era 2 meninos, e eu em busca de mais um nome. E aí o Hernandes falava, não, então põe João, põe isso, põe aquilo. Eu falava, mas já tem na igreja, eu queria diferente. E eu buscando de Deus, aí eu tava assim, aí veio na minha cabeça o nome. Eu sentada na sala do sofá lá de casa. Dominique. Eu falei, Dominique. Eu nunca tinha ouvido esse nome. É porque não é um nome. Não é comum. É comum assim, não. Né? Aí eu falei assim, eu vou olhar no Google, né? Aí eu corri lá no Google. Aí eu fui lá no Google. Qual era o significado? Do Senhor. Dominique significa. Pertence ao Senhor. Porque Dominique, ele advém de domingos, que é de domingo, que é o dia do Senhor. Então, por isso que Dominique é do Senhor. Entendi. Aí eu falei, ai, Jesus, é isso mesmo. É isso mesmo. Não precisa nem ficar procurando muito, né, Não Josi? precisa. Não precisa. Oh, Deus é maravilhoso, lindo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E eu falo que no momento ali, né, que você fez essa viagem, eu vejo que em tudo também o Senhor tem um propósito, né? A gente sempre fala isso, mas quando você fala que o Senhor falava com você, né, desde o início, no louvor e tudo, o Senhor já estava até te curando, abrindo seu coração, né, Josi, que você tinha compartilhado ali, que seu coração já estava fechado para isso. E quantas vezes a gente não recebe a gente não recebe a cura ou até mesmo aquilo que a gente tanto quer, porque o coração da gente está fechado. Sim, endurece, né? Não é para essas coisas. Então, a gente vai endurecer. A gente deixa de viver os planos do Senhor por causa do coração endurecido. Sim. Né? E isso é muito importante. A gente, né, falar que a gente precisa, né, quando você fala que você precisa dar um passo, e requer também uma renúncia do desejo da gente. Sim. Né? Quando a gente fala que, não quero mais, né, porque a gente está magoado, está ferido, a gente tem que deixar o Senhor cuidar, né, sarar ali, para a gente viver as promessas dele. Josi, e a alegria do seu esposo? Conta para nós.
Como que ele recebeu essa notícia? Ai, faltou cair desmaiado. Não é? Aí ele ficou assustado, né? Mas muito feliz, porque assim, o desejo dele... Eu falo que ele desejava ainda mais que eu, Aline. Hoje eu falo assim, que ele nasceu para ser pai, eu falo com ele, meu amor, tá vendo? Deus não ia te deixar sem ser pai. Você nasceu para ser pai, porque ele é aquele paizão presente que cuida, que dá banho, que dá comida, sabe? Que penteia cabelo, que veste roupa. Ele é esse pai presente, assim, pai cuidadoso mesmo. Eu falo que tem hora que ele é mais cuidadoso do que eu, sabe? Então eu falo, Senhor, esse homem tinha que ser pai, né? Então o diagnóstico primeiro era dele, de infertilidade, que não pode, e ele sofreu muito, Aline. Porque homem não é igual a gente conta para uma amiga, a gente se abre, homem não. Muitas vezes ouve piadinhas, Verdade. Ouve acusações, como ele ouviu. Depois que tivemos, que ele me contou. No processo, ele me contou, mas ele chegou a ouvir, que ele não era capaz de fazer. Então, esse tipo de coisa que fere, que magoa, sabe? Por mais que eles são homens, mais dói, né, Aline? Dói, nossa. E, infelizmente, tem outros homens, né, que deixa ser usado mesmo. E a gente se autoacusa, né, Josi? Sim. Eu falo que, claro, que existe muitas pessoas são né, usadas que mesmo, são né? usadas como inimigo para fazer isso, mas a gente se auto, né? Sim. Eu falo nós, mulheres, Sim. né? Como você tá falando aí, você já estava, né, numa idade que para a medicina já não era tão viável, então aí já vem, né, essa acusação própria. Então eu imagino ele, né, quando recebe esse diagnóstico e o coração fecha. Né? Começa a acusação, a tristeza vem, e aí a gente quer arrumar culpa, né? Culpado, querendo colocar a culpa em alguém, mas não tem como, não, né? Não tem. E é maravilhoso, sabe, as formas que Deus faz. Então, ele cuidou do nosso coração, e eu falo que Deus, ele só vai nos entregar algo, Aline, quando a gente estiver preparado. Não é que Deus está preparando algo para nós, ele já tem esse algo preparado. O que Deus nos prometeu, ele vai nos entregar. Mas ele precisa nos preparar para receber esse algo. Eu falo que se o Senhor tivesse entregado talvez essa bênção para nós lá atrás, não tinha tido, sabe, o significado que tem hoje em nossas vidas. Verdade. Se tivesse sido tudo muito fácil, né, não tivesse tido nada desses diagnósticos, talvez hoje a gente não estaria aqui. Então eu vejo cuidar de Deus em tudo, assim. Ele primeiro, é igual você falou, a gente precisa estar pronto, curado, sabe, sarado. E eu só consegui mesmo receber a minha bênção quando eu passei a me alegrar, porque eu não comentei aqui, mas eu sempre comento nos meus testemunhos, eu ficava indignada, Aline. Teve uma época que eu ficava indignada, porque tinha mulheres à minha volta, no meu círculo de amizade mesmo, falava assim, mas eu não quero não, e pra que eu engravidei? Sabe esse tipo de comentário? Você vê a mulher ali com 3, 4 filhos já e brava porque tá grávida. De novo. Entendeu? E aí eu tava ali sem nenhum, e aí o coração falava assim, assim, o Senhor deu pra ela, né? Ela tem um tanto. Entendi. Sabe? Então, assim, enquanto eu não entendi isso, enquanto Deus, sabe, não me mostrou que isso estava impedindo eu receber minha bênção, o Senhor me falou nitidamente ali em um congresso. Se alegra com a bênção da sua irmã. Quando você se alegrar com ela, aí você vai receber a sua. Nossa, Josi, isso então, é assim, muito foi uma profundo. transformação, é o transformar mesmo, sabe? O mudar isso dentro de nós. Porque tem coisas dentro da gente, Aline, que só Deus conhece. Verdade. Quem somos de fato, o que pensamos, a intenção do nosso coração é só Deus que sabe. Então, assim, eu posso mostrar para a Aline uma coisa, mas na verdade eu estou pensando outra. Estou alegre com a Aline, mas por trás é outra coisa. Então, enquanto Deus não transformou isso dentro de mim, eu não fiquei apta para receber, sabe, o grande presente dele para mim. Então, assim na nossa vida, assim na nossa caminhada, em tudo, sabe? Enquanto Deus vê que alguma coisa vai me afastar dele, porque eu tô tendo esse comportamento, se ele me der isso, vai me afastar ainda mais, Deus não vai nos entregar, Aline. Então, a gente precisa estar, sabe, alinhado mesmo à vontade do Senhor, no centro da vontade dele mesmo. Aí, quando eu entendi isso, e quando Deus mudou isso aqui dentro de mim, quando eu dei liberdade, porque o Senhor, a gente tem que dar liberdade, né? Verdade. Quando eu dei liberdade, Senhor, realmente, Senhor, eu tô isso aqui, ó. Então, quando eu expus as minhas misérias pro Senhor, eu falei, Senhor, tira isso de mim, sabe? Tudo que há de bom dentro de mim é do Senhor, eu não quero isso não me pertence. Tira isso de mim.
É quando ele arrancou, que eu deixei ele arrancar, aí sim, ele fez uma nova história na minha vida. Aí você começou a viver ficar os planos feliz de Deus. Com a felicidade dos outros. Sim. Aí eu vi as meninas grávidas e eu ficava super feliz. Aí, quando eu vi que Deus me curou disso, foi até em um monte. Tem uma irmã lá do Novo Horizonte, a Andressa. Eu subi no monte e a gente estava ali, um momento muito precioso com o Senhor. E eu vi ela grávida. Era o desejo dela também gerar. E eu vi, Aline, Deus me deu a visão da barriga dela já enorme. E aí eu fui até ela e contei. Aline, a gente foi no monte no sábado. Na segunda-feira ela fez. E ela estava grávida. Aí foi aquela prova de Deus comigo, tipo assim, eu quero ver se você tá curada mesmo. Mas eu me alegrei tanto com a Andressa, mas tanto, tanto, tanto. Eu acho que ela nem sabe disso, tanto que eu fiquei feliz. É Rian o nome do filho dela, quando ela teve o Rian. E depois Deus deu mais uma menina depois. Mas assim, quando ela teve o primeiro, assim, foi, sabe, como que eu tinha recebido já. Eu vibrei com ela, entendeu? Sim. Na segunda-feira ela fez, ela estava grávida. Ela tomou posse daquela palavra que foi entregue no monte, sabe? E ela falou que não estava assim, nem imaginando que podia estar grávida. Porque ela também tentava e não conseguia. E aí, 2 dias, ela descobriu que já estava realmente grávida. E ali foi um teste do Senhor, não teste, mas assim, ele provou mesmo meu coração ali naquele momento. E aí você passou no teste. Eu acredito que sim. Glória a Deus, Eu acredito que sim. Glória a Deus que eu aprendi. Glória a Deus que eu aprendi. E eu falo que é isso, né? Ô Josi, quando a gente está disposto a viver os planos do Senhor, como você falou, expor as nossas misérias mesmo, entendendo que, né, nós temos nossa fraqueza, mas é Ele que cuida. Sim. E o que temos de bom vem dele, né? Quem somos nós? Verdade. A gente começa a viver, né, essas maravilhas. E que maravilha, né? Triplicada. Que maravilhas que ele faz. Triplicada. Josi, já estão chegando ao fim, né? Do nosso programa, desse momento que o Senhor separou, né, para você compartilhar conosco. E eu queria te dar a oportunidade de você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Às vezes tem mulheres ou até mesmo pessoas, né, que estão passando por isso, como você falou, tem pessoas que ainda não recebeu a promessa porque ainda não reconheceu a miséria, né, que ainda não consegue se alegrar. Então eu quero te dar esse tempinho para você deixar essa mensagem para quem está nos assistindo. Tá bom, amiga. Então eu quero falar com você aí que está me ouvindo, né? Independente, né, qual seja a sua dificuldade, a situação que você tem enfrentado, continue crendo nos planos do Senhor, continue crendo que o Senhor ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E dê o passo de fé que Deus está te pedindo. Que às vezes, muitas das vezes, a gente está faltando aquele passo de fé. Então, esse conselho que eu te dou. Vá em busca dos seus objetivos. Faça o que é para você fazer. Porque o que é para o Senhor fazer, certamente Ele fará. Deus te abençoe. Amém. Josi, muito obrigada, viu? Que obrigada o Senhor você, possa continuar te abençoando. Amém. Eu falo que é sempre bom ouvir o seu testemunho, que a cada momento que você fala, a gente aprende uma coisa, Glória né? a Deus, como eu estava compartilhando com você, a gente ouve um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e assim, esse ponto que você falou de ter sido curada, de se alegrar com o outro, é algo que a gente precisa, né, se olhar no espelho, é algo que a gente precisa reconhecer em nós, né? Se a gente está com isso, a gente precisa reconhecer, porque muitas coisas o Senhor já tem preparado, né, para nós, mas a gente precisa reconhecer, né, o que ainda o porquê ainda não recebemos, e eu falo que é de extrema importância, né, e eu falo que foi muito bom, né, ouvir mais uma vez esse testemunho lindo, que eu falo que eu fico maravilhada quando você fala dos seus trigêmeos, né, que a gente vê o cuidado do Senhor e o poder dele,
né, sobre as nossas vidas. Muito obrigada. Obrigada a você, Aline. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe. Amém. Chegamos mais um fim de um podcast. Deus abençoe sua vida e até o próximo programa.